Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Lembrou já, né? Essa é tinhosa. É uma área de 160 hectares. Então está aqui representada por esse retângulo, 160 hectares. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares, com maior produtividade. Essa primeira área aqui tem 40 hectares, vamos chamar de área 1, 40 hectares, com maior produtividade. E a outra de 120 hectares, vamos chamar essa aqui de área 2, 120 hectares, com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Olha que sacanagem isso aqui. Vamos fazer assim. Vamos chamar de D de produtividade. Sabe por quê? Porque é sacanagem. Produtividade é produção dividido por área cultivada. Então vocês escreveriam assim, né? P igual a P sobre A. E não adianta usar as duas primeiras letras para dizer assim, PR igual a PR sobre A, ou PD igual a PD sobre A. É confuso. Na mesma equação matemática, vocês vão ter produtividade e produção. Então, vamos deixar isso bem claro. Eu vou chamar D de produtividade, assim. E aí eu vou poder usar aqui P de produção e em seguida eu vou usar A de área. Beleza. Só para poder estabelecer com vocês aqui, para começo de conversa, que produtividade é igual a produção dividido por área. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Essa área de 40 hectares que eu chamei de área 1 tem produtividade igual a 2,5 vezes a produtividade da outra área. Em outras palavras, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que D1, a produtividade da área 1, é igual a 2,5 vezes D2. Isso aqui é tudo informação que eu estou extraindo do enunciado. Produtividade da área 1 é igual a 2,5 vezes a produtividade da área 2. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%. Aumento da produção de 15%. Vou deixar aqui de cantinho essas informações que são úteis. Aumentando o tamanho da sua propriedade. Então, vou comprar mais terra para produzir mais e aumentar a minha produção. Para tanto, pretende comprar uma parte da fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares das suas terras. Vou comprar propriedade vizinha com produtividade, isso é importante, por isso que eu estou escrevendo por extenso, com produtividade D2. Isso é importante também. Vocês vão entender em seguida por quê. Qual é a área mínima em hectare que esse produtor precisará comprar? Quando eu olhei para essa questão, eu pensei, simples. Questão de proporção, bem fácil, bem suave. Não é bem assim. Observa comigo. No momento que eu afirmo que produtividade é produção dividido por área, eu posso alternativamente dizer que produção é igual a produtividade vezes área. Eu só estou passando essa área multiplicando para o lado esquerdo dessa igualdade. E estou escrevendo, então, que produção é igual a produtividade vezes a área cultivada. Quando eu olho para o meu terreno hoje, eu como produtor, eu enxergo a produção total de grãos da minha propriedade. A produção total de grãos da minha propriedade vai ser dada pela produção da área 1 com produtividade maior, mais a produção da área 2 com produtividade menor. Cada uma dessas áreas é conhecida. E cada uma das produtividades, embora não seja conhecida, está relacionada com a outra por intermédio dessa segunda ligação, desse segundo vínculo, que estabeleceu que a produtividade da primeira região é igual a 2,5 vezes a produtividade da segunda. Por isso que a primeira produtividade é maior que a segunda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa questão é transformar essa expressão da produção total, P de produção, tá? Da produção total, em uma expressão que depende de produtividade e de área. Em outras palavras, a minha produção P1 vai ser dada pelo produto da minha produtividade D1 pela minha área A1. Se P igual a D vezes A, se produção é igual a produtividade vezes área, então a produção da minha primeira área vai ser igual à produtividade da minha primeira área vezes a minha primeira área. Da mesma forma, esse P2 aqui pode ser expresso como produtividade 2 vezes área 2. Congela a imagem agora e pensa em quem você conhece daqui.
Estou calculando a minha produção total. A produtividade 1 é igual a 2,5 vezes a minha produtividade 2. E, portanto, essa produtividade 1 aqui pode ser substituída sem prejuízo por 2,5 D2. Vocês devem estar pensando assim, eu jamais chegaria nisso conscientemente. Eu digo, é verdade, eu também não cheguei. Por incrível que pareça, eu fui tateando no escuro até tentar chegar a alguma conclusão a respeito dessa questão. E eu não tenho nenhum problema em assumir isso para vocês. Mas vocês vão perceber. Quando a gente escolhe esse caminho, e claro, tem que contar talvez com alguma aleatoriedade para a gente poder encontrar esse caminho, mas isso é do jogo, é do Enem, a gente acaba esbarrando numa conclusão importante cedo ou tarde. A minha área 1 é igual a 40, já vou substituir aqui. A minha produtividade 2 eu não sei qual é, vou deixar indicada, até porque a produtividade 1 já foi expressa em função dela. Mas a área 2 eu sei quanto vale, a área 2 é igual a 120. Vocês observem comigo nesse momento que a minha produção total, isso aqui é produção total de grãos, nesse momento pode ser expressa por 40 vezes 2,5. Observa, vou multiplicar. 40 vezes 2 dá 80, 40 vezes meio dá 20, certo? 40 vezes 2,5 dá 80 mais 20, 100. E, portanto, aqui eu tenho que a minha produção total vai ser igual a 100 vezes D2. E aqui na direita eu vou ter 120 vezes D2, escrevendo isso aqui de maneira mais elegante com o coeficiente antes. O que me autoriza a dizer para vocês que a minha produção total de grãos, na propriedade atual, é igual a 220 vezes D2. Sabe o que essa conclusão sugere? Essa conclusão, gente, ela sugere uma simulação. Porque no momento em que vocês chegam junto comigo a essa conclusão, eu peço que vocês observem que nós estamos diante de uma expressão matemática equivalente a P igual a A vezes D. Observa bem, por mais que eu tenha invertido o D2 com o 220, o que nós temos aqui é P igual a A vezes D. E por que eu digo que nós estamos diante de uma simulação? Porque no momento em que nós substituímos D1 por 2,5 D2 e passamos a trabalhar exclusivamente com a produtividade 2, a produtividade correspondente aos 120 hectares menos produtivos da minha propriedade, esse resultado aqui pode ser interpretado como: de que tamanho seria a minha propriedade se a produtividade fosse toda ela D2. Em outras palavras, se a minha propriedade não estivesse segmentada em uma área mais produtiva e outra menos produtiva, se toda a minha propriedade tivesse a mesma produtividade D2 correspondente à minha área menos produtiva, então a área da minha propriedade teria que ser de 220 hectares para que a minha produção total continuasse a mesma. Dá para entender? E por que eu estou fazendo essa simulação? Por que eu estou especulando isso com vocês agora? Porque eu quero 15% de aumento na produção, comprando uma propriedade vizinha cuja produtividade também é igual a D2. E no momento em que eu observo que a minha produção total é igual a 220 vezes a minha produtividade D2, eu posso partir da especulação de que eu estou diante de uma simulação de propriedade cuja área seria de 220 hectares, caso a sua produtividade fosse toda ela igual a D2. E posso perguntar para essa propriedade falsa, por assim dizer, o quanto essa área deveria aumentar para que a minha produção sofresse um aumento de 15%. Observem que produção está do lado esquerdo e área está do lado direito. Isso significa que tudo que acontecer com a área acontece com a produção na mesma proporção. E, consequentemente, área e produção variam em proporção direta, uma vez preservada a minha produtividade. E, consequentemente, nesse momento, meu problema se transforma, finalmente, em um problema simples de regra de 3, em um problema simples de proporção direta, em que eu tenho área versus percentual. Com a área de 220 hectares hoje, eu consigo produzir 100% da minha produção. O que eu quero é promover um aumento de 15% na minha produção, 15%. Qual deve ser a variação na minha área? Quanto deve valer o meu ΔA? E nesse momento, por regra de 3 simples direta, a gente mata a charada e chega à conclusão de que esse ΔA tem que valer 15 vezes 220 dividido por 100. Eu vou matar um zero em cima e outro embaixo.
Eu vou fazer 22 vezes 15, que dá 330, e vou chegar à conclusão de que o meu ΔA é igual a 330 sobre 10. O zero de cima vai matar o zero de baixo, e vocês vão chegar comigo à conclusão de que essa propriedade precisa ganhar 33 hectares com produtividade D2 para que a sua produção aumente os 15% exigidos pelo enunciado. E a resposta 33 é a resposta que vocês encontram na alternativa B, Brasil.